Então, ainda falando sobre regulamentação, lembrar da Resolução Normativa número 17, aquela mesma que traz as definições sobre o que é um método alternativo, um método alternativo validado. No capítulo 2, parágrafo único, essa resolução diz que, após o reconhecimento pelo Conselho do método alternativo, fica estabelecido o prazo de até 5 anos como limite para a substituição obrigatória do método original pelo método alternativo. Então, nós temos atualmente 3 resoluções normativas do Conselho que reconhecem métodos. Então, a RN 18 de 2014, ela reconhece 17 métodos alternativos, agrupados em 7 desfechos. A RN 31, ela reconhece 7 métodos alternativos, agrupados em 4 desfechos. E a RN 45 de 2019, ela reconhece um método alternativo e eu vou falar um pouco mais especificamente sobre cada um desses métodos. Mas antes, lembrar desse decreto, número 6.899 de 2009, que dispõe sobre a composição do Conselho e também traz algumas definições, entre elas essa importante definição do que são os métodos alternativos, então procedimentos validados e internacionalmente aceitos que garantam resultados semelhantes e com reprodutibilidade para atingir, sempre que possível, a mesma meta dos procedimentos substituídos por metodologias que não utilizem animais, usem espécies de ordens inferiores, empreguem menor número de animais, utilizem sistemas orgânicos ex vivo ou diminuam ou eliminem o desconforto. E lembrando também que ela traz esse decreto traz a definição do que são atividades de pesquisa científica. Então, todas aquelas relacionadas com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. Então, não é apenas sobre produtos químicos, né, agentes químicos. E lembrar também que o Brasil, desde 2011, ele faz parte desse acordo, né, de aceitação mútua de dados, que é esse acordo multilateral, que torna possível economizar bastante dinheiro em testes, porque uma vez que um país realizou os testes daquele produto químico, por exemplo, os outros países, isso desde que respeitados os padrões, né? Então precisa ser um método com guia da ECD, precisa respeitar as boas práticas de laboratório, mas desde que esses critérios sejam atendidos, esses dados obtidos com esses métodos para esse produto químico, por exemplo, eles devem ser aceitos pelos outros países, né? Pelos países que fazem parte desse acordo. E no momento o escopo do Brasil ele está para avaliação das partes não clínicas, né? Ambientais e também para a saúde, de pesticida, biocida, químicos industriais, mas no futuro podem ser adicionados outros produtos. Então, falando especificamente sobre esses métodos, né? Em relação ao potencial de irritação e corrosão da pele, a RN18 ela reconhece 4 métodos para substituir o teste de Draze, né, com coelhos para avaliação de irritação e corrosão da pele. 3 métodos são para corrosão, 1 para irritação. Um desses métodos, o 430, para corrosão dérmica in vitro, ele é um método de redução e refinamento, porque ele utiliza pele de ratos, então é um método ex vivo. Os outros 3 métodos são métodos de substituição. Então, o 431 utiliza epiderme humana reconstituída, e existem diferentes fornecedores, né, desse material. Um deles está aqui é o modelo DepSkin. O 435 ele é um teste de barreira de membrana in vitro, o Corrositex é o que está no guia, e o 439 é um teste de irritação cutânea in vitro, vocês vão ver aqui também o WebSkin, ele pode ser usado tanto para avaliação de corrosão quanto de irritação, o protocolo muda um pouco, mas o material é o mesmo.
Esses métodos de irritação e corrosão cutânea, existe esse documento da OECD, que ele é um documento que fala sobre uma estratégia integrada de testes. Essa estratégia ela não está reconhecida ainda no Brasil, mas a OECD recomenda a utilização dessa estratégia e ela é composta basicamente de 3 partes. Na primeira parte, é coletada toda a informação existente sobre aquele agente químico que você quer avaliar. São feitas essas avaliações das propriedades físico-químicas e também os chamados métodos não testes, né, como o KISAR e o Ridge-Cross. O KISAR e o Ridge-Cross, eles são métodos onde o KISAR, onde a estrutura a relação estrutura-atividade de uma substância química, ela é usada para tentar prever os efeitos de uma substância semelhante. O Ridge-Cross é um pouco parecido também. Se resume em utilizar os dados de uma substância para prever o desfecho de uma substância semelhante. Na segunda parte, é feita a análise de peso da evidência. Então, toda essa informação coletada, né, já existente, é avaliada. E aí, numa terceira parte, são os testes adicionais. Se for necessário, são feitos os testes adicionais. Aqui, eu deixei para vocês 2 estratégias, por exemplo, se nessa análise de peso da evidência são necessários testes adicionais e a suspeita é de que o agente químico seja irritante ou corrosivo, será usada essa estratégia chamada top-down. Se essa avaliação do peso da evidência chegar à conclusão de que são necessários testes adicionais, porém, aparentemente, o agente químico ele não é um irritante, vai ser usada essa abordagem bottom-up. Então, dependendo dessa avaliação do peso da evidência, pode ser que seja possível classificar só com as informações que já estão presentes na literatura, com base nesses métodos não testes, nessa avaliação das propriedades físico-químicas, pode ser que já seja possível fazer a classificação daquele agente químico. Se não for, aí são propostas outras estratégias, e esse documento da OECD, ele prevê, inclusive, testes em vivo aqui como último recurso, dependendo, né, da exigência regulatória e dentro dessa estratégia integrada de testes. Isso é porque, né, o método original, o método com animal, na grande maioria dos casos, ele não é substituído por um único método, né? Ele é substituído por uma estratégia que envolve diferentes métodos. Falando sobre desfecho de corrosão, irritação e corrosão ocular, a RN 18 reconhece 3 métodos e a RN 31 reconhece 2 métodos. Todos eles são métodos de substituição. Os 2 primeiros são métodos ex vivo, eu comentei anteriormente com vocês, né? Então, o 437 utiliza córneas bovinas, o 438 usa olho isolado de galinha. O 460 é o teste de permeação de fluoresceína, que utiliza as células MDCK, que são células de rim de cão, mas é uma linhagem de células. O 491 já é um teste in vitro, né, de curta duração para danos oculares, ele usa células CIRC, que são células de córnea de coelhos. E o 492, também um método in vitro, que utiliza esse epitélio corneal humano reconstituído. Né, essa córnea, um epitélio semelhante à córnea humana. Todos eles para substituir o teste de Draze, de irritação e corrosão ocular. Falando ainda dos testes de irritação e corrosão ocular, existe também esse documento da OECD, esse IATA, que é essa abordagem integrada, né, de teste e avaliação, também semelhante ao que a gente falou para irritação e corrosão cutânea. Ele tem uma primeira parte, que é feita a coleta de toda a informação existente, né, de dados com humanos, dados em vivo, dados in vitro, tudo que já existe de informação sobre aquele composto químico. A segunda parte é a avaliação do peso da evidência e a terceira parte, se forem necessários, os testes adicionais, e aí incluindo
testes que já têm guia da OECD, testes que não têm o guia da OECD, e aqui, como último recurso, os testes em animais. Para o potencial de fototoxicidade, a RN18 reconhece um método, que é um método de substituição, que utiliza células BALB-C, 3E3, é uma linhagem de células murinas. Para a absorção cutânea, a RN18 reconhece também um método, que é o método de absorção cutânea in vitro. Ele usa a pele humana ou de outros mamíferos, então ele pode ser um método de substituição ou então de redução e refinamento, se ele usar a pele de outros mamíferos. E aí, para a sensibilização cutânea, a RN18 ela reconhece dois métodos, que são métodos de redução e refinamento, que são métodos que utilizam camundongos, é o ensaio do linfonodo local, que eu também comentei com vocês anteriormente. Já a RN31 reconhece dois métodos substitutivos, o 442C e o 442D, para substituição dos testes com animais para avaliação de sensibilização cutânea. Como eu comentei com vocês anteriormente, a sensibilização cutânea ela é um processo complexo e, assim como para outros desfechos, né, não é possível atualmente substituir um método com animal por apenas um método in vitro, né? É necessário utilizar uma estratégia que envolve diferentes métodos. E atualmente o Brasil reconhece métodos para o primeiro evento-chave da via do efeito adverso de sensibilização cutânea, então o 442C, que vai avaliar o primeiro evento-chave, e o 442D, que avalia o segundo evento-chave. Porém, a gente ainda não tem reconhecido no Brasil um método, um guia, né, para avaliar a terceira etapa, né, o terceiro evento-chave da via do efeito adverso, que seria a ativação de células dendríticas. Mas já existe um documento da OECD, que recomenda esses três métodos para avaliação desse terceiro evento-chave, mas ele ainda precisa ser reconhecido pelo CONSEA. E ainda falando desse desfecho, existe também esse documento da OECD, que traz alguns exemplos, né, de abordagens definidas para a sensibilização cutânea. A diferença que entre essas abordagens definidas e as outras estratégias de teste, né, ela faz parte de uma estratégia integrada, porém, na abordagem definida, ela é um procedimento fixo de interpretação de dados a partir de fontes também definidas. Então, são alguns exemplos aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, que é bastante simples, que é essa abordagem chamada de 2 de 3. Como que ela é feita? É feito um primeiro método e um segundo método, eles têm que ser feitos para eventos chaves diferentes, então, por exemplo, eu realizo aqui um dos métodos do 442E para o segundo evento-chave e um dos métodos descritos no 442C para avaliar o primeiro evento-chave. E aí eu vou avaliar o resultado. Se esses métodos, né, se o resultado desses métodos me dizem que o agente químico é sensibilizador, se os dois dizem que ele é um sensibilizador, né, se esse resultado é concordante, eu já posso classificar com base nesses dois resultados. Então, esse agente químico ele é um sensibilizador. Se os resultados forem discordantes, é necessário realizar um terceiro ensaio para um outro evento-chave. Então, um terceiro método para um outro evento-chave. Por exemplo, aqui um ensaio para avaliação de ativação de células dendríticas. E aí a classificação é feita com base em dois resultados concordantes daqueles três testes. Então, esse é mais um dos motivos aí da necessidade da gente ter esse guia da OECD, né, esses métodos reconhecidos no Brasil. Para a toxicidade aguda, a RN18, ela reconhece 4 métodos, todos eles são métodos de redução, né? O 129, na verdade, ele não é um teste guideline, ele é um documento guia, né? Que ele é utilizado para uma triagem, então ele é usado, é um método in vitro, que utiliza células humanas ou células de roedores, aquela mesma linhagem BALB C3D3, para fazer primeiro uma estimativa da dose inicial, e aí, se necessário, são feitos os outros testes
preferencialmente ratos para o 420 e para o 423, e roedores para o 425, para avaliação de toxicidade aguda oral. Existe também este documento da OECD, que traz alguns critérios para dispensa ou transposição dos testes. Esse documento ele também ainda não está reconhecido no Brasil, mas ele também pode ser usado, né? Vocês podem dar uma olhada neles, ele traz algumas justificativas, né? Alguns critérios que devem ser obedecidos para que possa haver a dispensa desses testes para avaliação de toxicidade oral aguda e outros desfechos também. A RN18 também reconhece um método para genotoxicidade, que é o teste do micronúcleo. Ele é um método de substituição e usa linhagens e culturas primárias de células humanas ou de outros roedores. Então, aqui, dependendo, né, desse material, se, por exemplo, são usadas culturas primárias de um roedor que foi morto exclusivamente para a realização daquele método, ele não é um método de substituição, e sim de redução e refinamento. Mas existem outros guias da OECD para mutações gênicas, mas eles ainda não foram reconhecidos por resoluções do CONSEA. E existe também essa estratégia, com certeza vocês não vão conseguir ler aqui, mas eu deixei o link para vocês, posso colocar também no material de apoio, mas é uma estratégia para esses testes de mutagenicidade, semelhante àquela estratégia que eu comentei para irritação e corrosão ocular e para irritação e corrosão dérmica. Para a toxicidade reprodutiva RN31, ela reconhece 2 métodos, são métodos de redução que utilizam ratos, e para contaminação pirogênica em produtos injetáveis, a RN31 reconhece um método, que é o famoso método de Lau, né, que utiliza a hemolinfa do caranguejo de ferradura, e a RN45 reconhece o teste de ativação de monócitos. Eu não tirei aqui o OECD Test Guideline, mas esse é o método que está na farmacopeia brasileira, e o teste de ativação de monócitos está na farmacopeia europeia. O teste de endotoxina bacteriana, que usa aqui a hemolinfa do caranguejo de ferradura, ele é um método de redução e refinamento, né? Ele utiliza esses caranguejos e é um método que tem recebido muitas críticas, principalmente pelo desequilíbrio ecológico, né, que ele causa. E o outro método é o teste de ativação de monócitos, que utiliza sangue total humano, monócitos humanos também, ou frescos ou criopreservados, e também linhagens de células monocíticas, todas elas para substituir, métodos para substituir esse teste de pirogênios em coelhos. Existe um outro método, que é o fator C recombinante, que ele ainda também não foi reconhecido no Brasil, mas ele também é um método para avaliação de contaminação pirogênica em produtos injetáveis e também em outros produtos. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, lançou, se não me engano, no ano passado, 2019, esse livro, que são métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa reconhecidos no Brasil. Ele traz aqui as principais resoluções do CONSEA e informações sobre todos esses métodos que eu falei para vocês. Esse é um documento que está em português, também vou deixar o link para vocês, caso vocês queiram consultar. E falando um pouco sobre qual seria o futuro da avaliação de segurança, não só de produtos químicos, mas para outros produtos também, como eu falei anteriormente, essa ampliação do conhecimento sobre a biologia humana e o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem o desenvolvimento dessas estratégias mais relevantes e preditivas, né? Os estudos têm demonstrado que essas novas abordagens metodológicas, elas acabam sendo mais rápidas, mais baratas e mais seguras, né? Elas conseguem predizer de maneira melhor o que acontece em seres humanos. Aqui eu estou falando sobre uma avaliação de segurança pensando em produtos de uso humano, mas isso também acontece quando essa avaliação é feita pensando em questões ecológicas, né? Porque
esses resultados eles precisam ser relevantes para a espécie de interesse. E aí existem algumas ações aí que precisam ser feitas para que a gente alcance isso, né? Tanto em nível mundial quanto em nível nacional. Pensando em nível mundial, então, desenvolvimento, validação e reconhecimento de novas abordagens metodológicas, o desenvolvimento dessas estratégias de testes, né? Tanto as abordagens definidas quanto as estratégias em si. A aceitação regulatória é uma etapa muito importante. E quando a gente fala de Brasil, é necessário, como eu comentei anteriormente, o reconhecimento de métodos chamados alternativos, né? Já reconhecidos internacionalmente, então os métodos que já têm guia da OECD, os métodos que estão nas diferentes farmacopeias, porque existem muitos outros métodos que ainda não estão, já têm um reconhecimento internacional, mas ainda não são reconhecidos no Brasil. Isso não quer dizer que eles não possam ser utilizados, né? A resolução ela traz essa obrigatoriedade da substituição de um método original pelo alternativo em 5 anos, mas também é possível utilizar outros métodos, isso vai depender um pouco do regulamentador, né? Também é necessário o financiamento e o treinamento para a implementação dessas novas abordagens metodológicas no Brasil, assim como o desenvolvimento, validação e reconhecimento de métodos e estratégias desenvolvidas no Brasil. A aceitação regulatória é sempre uma etapa essencial. Do meu ponto de vista, é necessário proibir os métodos que já estão ultrapassados e também os testes em animais por categoria, né? Por exemplo, a proibição dos testes em cosméticos que já ocorre na Europa e em alguns estados do Brasil. E a atualização também da abordagem, porque ainda para alguns produtos o Brasil ainda tem uma visão bem ultrapassada, né? Faz uma exigência da avaliação do produto acabado, como é o caso de alguns produtos, alguns brinquedos e alguns materiais escolares, enquanto outros países já utilizam essa abordagem de avaliação com base nos ingredientes, né, e não no produto acabado. Deixei aqui um documento para vocês interessante também, que ele é esse roteiro estratégico para o estabelecimento das novas abordagens, um documento do NIH. E aqui 2 notícias que eu considero bastante importantes. A Agência de Proteção Ambiental americana, ela anunciou que ela irá parar de conduzir e de financiar estudos em mamíferos até 2035, e o governo holandês, um pouco mais ousado, se comprometeu aí a parar, né, de exigir os testes até 2025, né, para avaliação de segurança de químicos, e aí ele inclui também ingredientes alimentares, pesticidas e medicamentos, incluindo os de uso veterinário. Aqui eu deixei só o site do Concer, esse é o site antigo, ele está sendo reformulado nesse momento, então ainda não tenho o site atualizado para colocar aqui para vocês, mas com certeza o novo site vai continuar tendo todas as normativas, né, as leis, decretos, portarias, resoluções, orientações e também todos os fascículos do Guia Brasileiro de Produção, Manutenção e Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa. Lembrar que a gente sempre precisa aplicar o princípio dos 3 R's, de redução, refinamento e substituição dos de animais. Lembrar que a substituição ela é o objetivo final, né? Ela deve ser sempre mantida como objetivo. Lembrar que todas essas, né, as legislações, os regulamentos, as instruções, orientações, os guias, elas são os padrões mínimos a serem seguidos, mas que a gente sempre deve tentar elevar, né, esses padrões, tanto para proteger a saúde dos seres humanos quanto os animais, e lembrar que a pesquisa científica ela deve ser sempre cientificamente válida e eticamente justificada. Então é isso, agradeço a atenção de vocês, até uma próxima. Obrigada.